Como assim? O Bruno Henrique está sendo protegido na investigação do caso de apostas? Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos reagir aqui o pessoal do All Sports debatendo sobre esse tema. Vamos lá? Deixa eu diminuir aqui para vocês. Vamos lá. Eu até fui pesquisar ontem. Vocês vão lembrar que assim que surgiu as denúncias contra Bauerman e companhia, o STJD baniu 8 jogadores de maneira preventiva sob a justificativa de isso que pode afetar a imagem do futebol. Por que a gente está com 6 meses o Bruno Henrique sendo investigado e não houve nenhuma suspensão preventiva do STJD? Eu acho bem estranho mesmo. Acho muito estranho, né? De fato, aquela turma lá, os caras foram imediatamente banidos, não podiam jogar e tal. E o Bruno Henrique tá nessa. Já tem denúncia no Ministério Público, já tem áudio, já tem um monte de coisa. E o STJD até agora tá pianinho, que é realmente estranho. Assim, o STJD aqui, né, a gente, ao longo dos anos, a gente aprendeu. Aliás, tem até o STJD, questão de justiça esportiva, tem a ver até com a queda do Edinaldo. O negócio vai além, hein? É uma coisa que tem muita coisa. A troca de poder na CBF, tem várias coisas. E o STJD aqui sempre teve camisa. Os jogadores em questão são tratados de forma diferente, de acordo com a repercussão que eles têm. Isso é histórico. Eu imagino, Danilo, que o STJD daqui tenha decidido tratar o caso Bruno Henrique como o caso Paquetá na Inglaterra, em termos até ter a conclusão completa das coisas, porque aquilo, né, o Paquetá continua atuando pelo West Ham enquanto as investigações, o julgamento, os processos fossem sendo analisados, né? Agora, tem uma hora que isso né, tem um parecer, né? E de fato é um tratamento diferente, sim. Claro, né? Você tem total razão. E talvez tenha muito a ver com o jogador em questão, com o clube em questão, tem um tratamento completamente diferente, você tem razão. Tem uma galera aqui falando, né, porque não tem prova, porque a justiça comum. Naquele caso dos outros, estamos fazendo uma comparação. O Bauerman, aquela turma lá que foi banida do futebol por 3 anos, o STJD Aleph Manga foi lá com a mão forte imediatamente, independentemente de condenação na justiça comum. Foi isso que aconteceu. Foi suspensão preventiva. Foi suspensão preventiva, exatamente. Afastaram essa turma aí, mesmo antes das investigações na justiça comum. A situação agora é justamente a mesma. E o Bruno Henrique não foi afastado, continua jogando, como está jogando aí. Vamos lá. A situação do Bruno Henrique está bem precária, né? Um dos apostadores, né, fez acordo com a justiça e declarou mesmo em questão que ele sabia das apostas. Então a situação dele tá ruim à vista que a gente sabe, né, da justiça. Por isso que também não tá com cabeça. Se você vê em questão, o futebol não tá sendo aquelas coisas do que era antes do Bruno Henrique, né? Mas vamos entender mais a situação aí. O que está acontecendo agora. Essa é a questão colocada aqui. Há uma diferença de tratamento entre o que aconteceu com o Bruno Henrique e o que aconteceu com aquela turma lá atrás. Muitos até já voltaram a jogar, ou saíram do país. Aleph Manga, o Bauerman, todos aqueles caras lá que sofreram as punições do STJD, não tem nada a ver com a justiça comum, lá atrás. Essa é a conversa que a gente está debatendo aqui. E não vamos ninguém ser inocente, né? Há claramente uma diferença de tratamento. Se alguém pode falar que o STJD resolveu mudar o jeito dele avaliar essas coisas, ok. Mas que são posturas, que é uma postura completamente diferente em um caso e outro, evidentemente que é. Agora... Pior que é verdade, né? Foi uma boa vitória do Flamengo. A situação... Deixa eu dar... Pior que é verdade, né? A situação do Bruno Henrique comparado a outros jogadores em casos de aposta aqui no Brasil foi totalmente diferente. Será que ele está sendo favorecido mesmo? Responde aí nos comentários, dá sua opinião sobre a situação. Ou você acha que eles estão levando igual o Paquetá, né?
ter 100% de certeza. Mas aí já abre precedentes para os outros jogadores. É minha opinião. Qual é a sua? Vamos olhar aqui agora a análise do Mauro a respeito do jogo de ontem do Flamengo. Ele faz uma análise muito boa. E eu gosto da análise do Mauro. O cara é muito bom. Vamos analisar. Tatuísa por 2-0. O time teve muita imposição no primeiro tempo, dominou completamente a partida. Sequer foi ameaçado pela equipe tunisiana nos primeiros 45 minutos. O único chute ou tentativa de finalização da equipe norte-africana aconteceu lá pelos 25 minutos de partida, mas uma bola sem nenhum perigo que foi bloqueada pela defesa rubro-negra. O Flamengo poderia ter feito mais de um gol no primeiro tempo, tivesse um pouco mais de voracidade, de apetite pelo gol. Aliás, esse é um problema, um defeito que essa equipe já apresenta há algum tempo. O domínio é grande, o controle do jogo, a organização dos jogadores dentro de campo com as tarefas muito bem definidas pelo técnico Felipe Luiz, mas falta finalizar mais, falta um pouco mais de apetite pelo gol. Na primeira etapa, com todo aquele volume, foi um percentual de 72% de posse de bola, percentual esse que chegou a rodar ali pela casa dos 80% em vários momentos da primeira etapa. O Flamengo só arrematou 7 vezes. Venceu por 1-0 placar parcial e no segundo tempo o Esperance se soltou um pouco mais. A estratégia era muito clara da equipe tunisiana, era não perder de muito no primeiro tempo, tentar algo na segunda etapa. Quando soltou um pouco mais o time, chegou até a finalizar algumas vezes, uma delas obrigando o Rossi a trabalhar com uma defesa com um certo grau de dificuldade. E aí o Flamengo, quando parecia que poderia correr algum risco, fez o segundo gol com o Luiz Araújo no seu habitat, do lado direito, onde ele canhoto, belo gol, traz a bola com muita frequência para a perna boa e chuta sempre com perigo, dá assistências e marcou o gol que sacramentou a vitória. Ele que já havia dado o passe para o primeiro gol. Aliás, os dois gols com participação importante do estreante Jorginho. No primeiro, ele inicia a jogada acionando a Arrascaeta para Varela, Varela faz o cruzamento, a bola atravessa o campo e o Luiz Araújo serve o próprio Arrascaeta para fazer 1-0. No segundo, num passe de primeira, o Jorginho coloca o Luiz Araújo em ótimas condições para finalizar e o camisa 7 definiu o placar. Poderia ter sido uma vitória por mais gols. Não foi uma atuação excelente, mas foi uma atuação segura de um time que precisa aprimorar um pouco mais o seu desempenho ofensivo, digamos assim. Na coletiva depois do jogo, o técnico Felipe Luiz destacou a importância da defesa, que de fato o Flamengo sofre pouquíssimos gols. É um time que passa muitos jogos sem ser vazado. Disse Felipe, e até concordo, que defesas ganham o campeonato, mas para isso os ataques têm que funcionar minimamente. E alguns jogos, justamente por não ter funcionado o lado ofensivo, o Flamengo deixou de vencer. No Brasileiro desse ano, por exemplo, jogos contra Internacional e Vasco, com amplo domínio, especialmente no segundo tempo desses dois jogos, o Flamengo não venceu. Contra o Chelsea sexta-feira, as chances certamente serão menores, as oportunidades não serão em grande quantidade. E aí o Flamengo vai ter que apresentar um desempenho ofensivo maior, com maior precisão, para tentar, quem sabe, um resultado pouco provável, pelo menos nas estimativas da maioria daqueles que estudam e ficam esboçando e projetando os confrontos dos times não europeus com os times europeus nesse Mundial de Clubes da FIFA aqui nos Estados Unidos. É isso, galera. Acabamos de ver o Mauro fazendo a análise do jogo. Qual a sua opinião da análise questão de ontem? Você analisando o jogo. Para mim, o Léo Ortiz jogou muito. Outro que jogou muito, Jorginho, estreou muito bem, deu passe pro do Luiz Araújo. Luiz Araújo levou o time nas costas. Quando o Felipe Luiz modificou a posição dele da esquerda para a direita, foi muito bem. Muito obrigado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e muito obrigado.